E se eu te dissesse que o último ativo que eu vou mostrar hoje surrou a bolsa americana nos últimos 10 anos e mesmo assim quase ninguém fala sobre ele? Hoje eu vou te apresentar uma carteira internacional com apenas 6 ETFs que foi construída como um prédio sólido, com fundação e pilares de crescimento, proteção e renda. Tudo isso em dólar. Eu vou te mostrar ainda o percentual sugerido para cada ETF, de acordo com o perfil do investidor, do conservador ao arrojado. Essa é uma carteira que olha para o futuro, mas sem esquecer o presente. Então fica comigo até o final, porque esse último ETF vai te surpreender. Vamos nessa? Galera, o mundo está passando por mudanças importantes. Nos Estados Unidos, mesmo com alguns cortes, o nível dos juros americanos segue historicamente alto. Isso pressiona as empresas endividadas, mas também favorece as companhias sólidas e lucrativas. Ao mesmo tempo, a gente está vendo investimentos bilionários em inteligência artificial, políticas de reindustrialização dos Estados Unidos, com o America First, tensões geopolíticas que forçam os países a produzir mais dentro de casa, além de investidores buscando proteção em ativos reais no dólar. Em outras palavras, é um cenário que exige investimentos que tenham diversificação inteligente e uma visão de longo prazo. Mas antes de apresentar essa carteira em dólar, deixa eu te explicar melhor o que é um ETF. O ETF é como se fosse uma cesta de investimentos. Em vez de você comprar uma única ação, ao comprar um ETF, você compra várias empresas de uma vez só. É como se você estivesse comprando um mercado inteiro ou um setor específico. Tudo isso em um único produto. Ou seja, o ETF é uma forma prática de diversificar, de reduzir o seu risco e investir com estratégia, mesmo que você não seja um especialista. Agora que você já sabe o que é um ETF, eu vou te mostrar como transformar isso numa carteira internacional sólida em dólar. A fundação da carteira é o IVV. Aqui estão as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. São as empresas grandes e fortes que enfrentam as crises e continuam relevantes ao longo do tempo. Quando a gente pensa em investir no crescimento da economia mundial, é impossível não começar pelos Estados Unidos. O IVV, ele não é modinha, ele é algo pensado para o longo prazo. Ele é o coração dessa carteira. Então, galera, aqui no site etf.com a gente pode ver diversas informações desse fundo. No caso, o IVV, ele está sendo cotado hoje a 693 dólares, mas ele pode ser comprado de forma fracionada na bolsa americana, 1, 2, 3, 4, 5 dólares, quanto você tiver para investir. Então aqui embaixo a gente vê a taxa de administração dele muito baixa, de 0,03%, o que torna o fundo de uma certa forma atrativo por a gente pagar uma taxa baixa. É um fundo da BlackRock. Pode comparar ele aqui, olha, em termos de performance, vai ver que ao longo do tempo, olha assim, em um ano ele entregou 15% de rentabilidade, nos últimos 5 anos mais de 60%, 62,42%, o que dá uma média de mais de 12% ao ano. Então uma rentabilidade muito boa, que isso aqui é em dólar. Aqui nas empresas a gente vê quais empresas ele tem dentro dessa cesta. Ele investe basicamente nas empresas do S&P 500, as 500 maiores dos Estados Unidos, Então a gente vê as maiores concentrações nas 7 magníficas, como a Nvidia, a Apple, Microsoft, a Amazon, a Google, Também temos aqui a Meta e a Tesla. Aqui as concentrações de alocação de cada um desses ativos. A gente tem algumas outras empresas como a Broadcom e a Berkshire Hathaway e o banco JP Morgan Chase. Tá? Então aqui embaixo a gente pode ver também a alocação dele por setor, A gente vê aqui setor de tecnologia eletrônica, de serviços, finanças, e aqui por região a gente vê que está bem concentrado na América do Norte. O segundo pilar é o VXUS. Ele representa o mundo fora dos Estados Unidos, ou seja, ele é composto por ativos de mercados desenvolvidos e também os emergentes, como Japão, Canadá, China, Índia, Brasil, dentre tantos outros. Mas por que é que isso é importante? Porque os ciclos econômicos, eles não acontecem ao mesmo tempo. Enquanto os Estados Unidos lideraram a última década, outros mercados estão mais baratos e podem entregar bons retornos num próximo ciclo. O VXUS, ele reduz o risco de apostar tudo em um único país. O VXUS, por sua vez, ele está aqui cotado a 81 dólares e uma taxa de administração também muito baixa, de 0,05%. Ele é um fundo que tem também uma boa performance. Vamos observar aqui, que no último ano ele entregou uma rentabilidade de 28%.
Então, uma rentabilidade muito boa, inclusive acima do S&P, né? Do IVV, um desempenho melhor do que o IVV. Nos últimos 5 anos, ele entrega aqui uma rentabilidade também muito boa, de quase 30%. Observe que aqui ele teve uma queda, sofreu mais no momento da pandemia, né? Então, depois da pandemia, ele começou a se recuperar bastante, entregando muito acima desses 30%. É porque aqui a gente está comparando desde fevereiro de 21 até a data de hoje, né? Fevereiro de 2026. Então, ele teve essa queda para depois voltar a se recuperar. Ele está num momento muito bom. Então, é um fundo que eu vejo uma boa perspectiva dele para o futuro. Então, aqui a gente vê as empresas que ele investe. A gente tem aqui a TSM, a gente tem, que é uma empresa de chips. A gente tem também aqui, olha, outras como a Samsung, o Alibaba, né? Empresa de varejo eletrônico, né? Então a gente tem mais aqui a AstraZeneca, empresa de saúde, medicamentos, bancos como a HSBC. Então a gente tem uma diversificação aqui maior. Vamos ver aqui por região, que ele sai da concentração da América do Norte e ele busca empresas, a diversificação na Ásia e na Europa, onde há as maiores alocações dele, aproximadamente 45% cada uma, né? E na América do Norte ele reserva apenas 10%. Então tira aquela concentração que o IVV tem na América do Norte, nos Estados Unidos, para ter uma concentração mais espalhada ao redor do mundo, né? Então, reduzindo os riscos. Pessoal, esse conteúdo vale ouro. Ele foi feito com muito estudo e carinho para te ajudar a investir melhor no longo prazo. Por isso eu peço que você deixe o like e se inscreva aí no canal. Isso me incentiva a trazer mais conteúdos de qualidade para a comunidade do Mente da Fortuna. O próximo pilar é formado pelo QQQM. Ele é o pilar do crescimento. Ele concentra as empresas ligadas à tecnologia, inovação e também produtividade. Essas empresas elas estão no centro das maiores transformações econômicas da nossa geração. Setores como inteligência artificial, nuvem, chips e automação são os grandes destaques. É bem verdade que esse ETF ele traz mais volatilidade, mas também ele traz um potencial de retorno acima da média. Ele é a pimentinha da nossa carteira. Em termos do QQQM, ele cotado a $251, esse fundo, né, que investe nas 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, né? Não só tecnologia, como inovação também, produtividade. A gente vê aqui que ele também tem uma taxa baixa de 0,15% e tem um fundo muito parecido que é o QQQ. Mas qual a diferença? O QQQ ele tem uma taxa um pouquinho maior, que é de 0,20%. É um fundo com o mesmo tipo de investimento, né, da mesma gestora aqui, a Invesco, só que ele tem uma taxa de administração um pouquinho menor. Por isso, a escolha dele, que no longo prazo ele pode trazer uma rentabilidade maior do que o QQQ. Pode pensar que é pouco, 0,05%, mas ao longo do tempo vai fazer diferença. Aqui em termos de performance, a gente vê que em um ano esse fundo entregou aproximadamente 17% de rentabilidade e em 5 anos uma rentabilidade também muito grande de 69,05%. Então, sofreu um pouquinho aqui também na época da pandemia, todos os fundos sofreram e depois uma recuperação que supera bastante esses 70%, né? Porque aqui a gente considera também a queda que houve nesse momento da pandemia. Aqui as empresas, você vai ver as 7 magníficas, né? A Nvidia, a Apple, a Microsoft, a Amazon, Meta, Google, você vê que as concentrações dele são as maiores nas 7 magníficas e também tem outras empresas aqui na sexta como o Walmart, a Broadcom, a Costco, que é uma varejista norte-americana, né? O Walmart também, mesmo setor. Ele não investe apenas em empresas de tecnologia, mas também empresas que inovam, tem inovação e produtividade. Então, as maiores concentrações realmente estão nessas empresas de tecnologia, as 7 magníficas, tá? Então, aqui a gente vê, olha, as concentrações dele realmente as maiores são em tecnologia eletrônica e de serviços, tá? Também tecnologia de saúde, tal, bens duráveis, manufatura, enfim, utilidades, enfim. Bem diversificado o fundo e a concentração dele é realmente em empresas dos Estados Unidos, na América do Norte, ok? Pouquinho, quase nada na Europa e 0,04% em outras regiões. O SCHD é o pilar da renda. Ele investe em empresas que pagam dividendos consistentes e têm histórico de lucro. No cenário de juros mais altos, empresas sólidas e lucrativas tendem a se destacar. O SCHD ele ajuda a suavizar as quedas, também melhora o equilíbrio dessa carteira. O fundo SCHD,
que vai trazer aquelas empresas maiores pagadoras de dividendos com histórico de lucro consistente no longo prazo, ela é cotada a 31 dólares, ela está aqui com a taxa de administração também muito baixa, de 0,06%. Em termos de performance, a gente vai ver aqui que esse fundo entregou no último ano, olha que performance bacana, em torno de 15%. Teve essa queda também em março de 2024, né? E depois ele voltou a se recuperar e foi ladeira acima, certo? Então aqui no último ano ele entregou 15%, mas desse ponto de queda até lá a rentabilidade foi muito boa. Em termos de empresas, a gente vai ver aqui agora empresas pagadoras de dividendos. E aqui se destacam empresas do setor petrolífero, né, como a Chevron. A gente tem também, olha, a PepsiCo, a Coca-Cola, historicamente boas pagadoras de dividendos. A gente tem também a Merck, a Texas Instrument, enfim, empresas que têm um histórico constante, consistente de pagamento de dividendos nos Estados Unidos, que não são como empresas brasileiras que pagam 15%, 16%, 12% de dividendos. Não, lá pagar bom dividendos é 3%, 4% ao ano, já são empresas que pagam bastante dividendos para os seus acionistas, tá? E lembrando que aqui é em dólar, tá? Aqui a gente vê os setores de alocação deles, né? E as regiões também bastante concentrado na América do Norte, empresas dos Estados Unidos. A Verizon aqui, ó, empresa de setor de telecomunicação. O quinto ETF entra como um pilar de proteção. Estamos falando do IAL, que investe em ouro. Em um cenário de dívida pública elevada, conflitos globais e inflação, o ouro continua sendo como um seguro patrimonial. Ele não está aqui para correr atrás de rentabilidade máxima, mas sim para preservar o seu patrimônio quando o resto do mundo entrar em turbulência. O ouro se valorizou muito nos últimos anos, como podemos ver nesse gráfico, ele venceu a Bolsa Americana com uma larga vantagem. E agora o ETF que eu comentei lá no início é o AIRR. Esse ETF ele investe no setor industrial americano. Ele é o pilar temático dessa carteira. As tensões geopolíticas, guerras comerciais, investimentos pesados em infraestrutura estão estimulando os Estados Unidos a trazer a produção de volta para casa. E o AIRR se posiciona exatamente nesse movimento. Só para você ter uma ideia, esse ETF nos últimos 10 anos conseguiu superar o desempenho do S&P 500 com uma enorme vantagem. Pouca gente fala sobre isso, mas os números estão lá. É bem verdade que esse ETF traz mais volatilidade e depende do ciclo econômico. Por isso ele não pode ocupar uma fatia muito grande da carteira. O AIRR ele não está aqui para dar estabilidade, ele está aqui para acrescentar uma assimetria positiva na carteira. Simplificando, quando o cenário favorece a indústria, ele pode entregar retornos acima da média. Mas quando não favorece, os outros pilares seguram a estrutura dessa carteira. O AIRR é aquele fundo temático, né, que investe no setor industrial americano, ele cotado a 118 dólares e também tem uma taxa de administração que é o que eu aceito pagar, até praticamente o limite, que é de 0,7%, ele com 0,69%, mas entregando um retorno absurdo para os seus investidores, tá? Então aqui é um fundo da First Trust. Em termos de performance, a gente vai ver aqui, ó, que no último ano ele entregou uma performance de 43%. Já nos últimos 5 anos, absurdos 130% de performance. É um fundo muito bom e aproveita essa onda agora de políticas de reindustrialização dos Estados Unidos com Donald Trump, né, seguindo aquela política de America First, né, ou seja, aquele protecionismo para as empresas norte-americanas em termos da economia mundial. Tá? E aqui as empresas que estão listadas nele, aqui você tem empresas fortes e grandes do setor industrial americano, tá? Aqui talvez a maioria você talvez não vá conhecer, mas saiba que são as empresas ligadas ao setor industrial. E aqui a gente vai ver embaixo, ó, aqui os setores, né? Serviços industriais, manufatura, transportes, tecnologia eletrônica, finanças, enfim. E por regiões também concentrado bastante na América do Norte. E me diga aqui nos comentários, você já conhecia o AIRR? Considera esse um ETF um bom investimento no longo prazo? Me conta aqui, eu quero saber sua opinião.
Agora eu quero te mostrar como essa mesma carteira ela pode ser ajustada de acordo com o seu perfil de investidor. Perceba que os ETFs são os mesmos, o que muda aqui são os percentuais, ou seja, o peso de cada pilar dentro da carteira. No perfil conservador, o foco é reduzir a volatilidade e preservar o seu patrimônio. O IVV fica com 30% funcionando como a base sólida da carteira. O VXUS com 20% ajuda a diversificar fora dos Estados Unidos. Já o SCHD ele ganha mais peso com 25% porque as empresas pagadoras de dividendos elas trazem mais estabilidade. O IAL com 15% ele reforça a proteção em momentos de crise. Já o QQQM e o AIRR ficam com apenas 5% cada, participando do crescimento de forma controlada. Aqui o objetivo é proteger primeiro e crescer depois. No perfil moderado, o investidor busca equilíbrio, ou seja, crescimento com proteção. O IVV sobe para 35%, o QQQM entra com 15% para inovação, o SCHD mantém renda com 15%, o IAL cai para 10%, e o AIRR com 5% aciona aquela simetria que eu falei. Já no perfil arrojado, o foco é crescimento no longo prazo. O QQQM ele sobe para 25%, o AIRR vai para 10%, o IVV continua com uma base com 35%, já o SCHD cai para 10% para manter um mínimo de equilíbrio e o IAL com apenas 5% funciona como proteção. Aqui o investidor aceita mais oscilações para buscar retornos maiores. Repare que não existe carteira certa ou errada. Existe a carteira que faz sentido para o seu perfil e para o seu momento de vida. Eu quero deixar claro que esse conteúdo não é recomendação de investimento. Agora comenta aqui, qual desses pilares você acha mais importante hoje? Você vai investir em algum deles? Me conta que eu quero saber. Essa carteira de ETFs não tenta prever o futuro, isso é impossível. Ela busca diversificar com inteligência e construir um patrimônio de forma consistente ao longo do tempo. Por isso, grave bem o que eu vou te dizer. Você não constrói patrimônio tentando adivinhar o mercado. Você constrói diversificando e permanecendo investindo e respeitando o tempo. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!